Viradão Conquistar, a gente vai falar sobre algumas coisas muito importantes, então não sai daí, tá? Eu sou o professor Paulo Torres, vai lá nas minhas redes sociais, tá? Já siga lá, @professor Paulo Torres, tá? Também aproveita para seguir o Conquistar. O Conquistar vai estar aí também, aqui do lado direito, tá? @conquistar.seducan. E também, não esquece de tirar uma fotinha, marcar lá Viradão Conquistar 2021. Vai lá. Já? Beleza. Também vai lá no aplicativo, tem um material muito legal da Sala Invertida. Lá você vai ter caderno de questões disponíveis na plataforma. E você vai ter também enquetes lá que a gente faz para tá trabalhando todo esse conteúdo que nós estamos trabalhando aqui, tá bom? Então, nesse momento nós vamos para a aula 36 de Química, onde nós vamos resolver algumas questões que são essenciais para a sua prova do Enem e da UEA. Do Enem agora vai ser nesse final de semana e da UEA será em fevereiro, então presta atenção, tá? Em todos os conteúdos que eu vou estar trabalhando aqui, nessa primeira questão nós temos o seguinte. E aí, gente, olha aí, ó. Nessa primeira questão do Exercitando, nós temos Enem PPL, tá? Muito importante para você que está fazendo a prova, pesquisar o que quer dizer PPL, tá? Pessoas privadas de liberdade. Depois dê uma pesquisada aí, tá? Então, nós temos aqui o seguinte. Os tanques de armazenamento de gasolina podem, com o tempo, né, sofrer processos oxidativos, resultando na contaminação do combustível e do solo à sua volta. Uma forma de evitar tais problemas econômicos e ambientais é utilizar preferencialmente metais de sacrifício, tá? Esses metais de sacrifício, como já diz o nome, eles vão ser sacrificados, tá? Protegendo o tanque de armazenamento. Então, preste atenção que esse conteúdo aqui, quando você olha esse enunciado, você sabe que ele está falando de potencial de redução. Esse potencial de redução, lembrando, é o potencial que vai indicar se ele reduz, tá? Então, quanto maior o potencial de redução, mais tendência a reduzir, tá? Beleza. O que ele continua a falar aqui? Suponha que seja necessário utilizar um metal de sacrifício em um tanque de aço com uma liga ferro-carbono. Considere as semi-reações de redução e seus potenciais, como a gente acabou de falar. Então, ó, quando eu falo sacrifício, é que oxidou, tá? Ah, professor, mas você falou que o potencial é de redução, tem tendência a reduzir. Exatamente. Então, quanto maior, note aqui que este é o maior, então dentre todos, esse tem maior tendência a reduzir, tá? Beleza. E o menor, que é este aqui, no caso, ele tem tendência a oxidar, ou seja, a ser o nosso metal de sacrifício, tá, gente? Então lembra o seguinte, potencial de redução reduz. Se comparado, 2, o maior tem a tendência a reduzir, o menor tem a tendência a oxidar, tá bom? Então, analisando as alternativas, o metal que vai ser utilizado aqui, no caso é o zinco, tá? Então a letra correta aí é a letra A, tá bom? Preste bastante atenção porque conteúdo de pilha, tá? Cai muito no Enem e na UEA também, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, interage aí com a gente, tá? Vamos adiante. Na questão 2, também temos PPL aqui. Um princípio importante na dissolução de solutos é que semelhante dissolve semelhante. Isso explica, por exemplo, o açúcar se dissolver em grandes quantidades na água, ao passo que o óleo não se dissolve, tá? Se você tiver qualquer dúvida, depois passa lá no meu Instagram, mande a mensagem que eu tiro, não tem problema, tá? Inclusive tem um material muito interessante lá no meu Instagram para você. Então, continuando.
ele está falando aqui de dissolver semelhante, né? Beleza. E aí ele mostra aqui a água. Mostra a água e mostra o açúcar. A dissolução na água do soluto, que é o açúcar, lembrando, eu tenho solução. Solução, ela é o quê? Ela é o soluto que é colocado na solução, tá? Que vai interagir com o solvente. Então, este mais este é igual a este, tá? Então, beleza, ó. Então, o açúcar é o soluto, a água é o solvente. A junção dos dois é a solução, beleza? Eu sei que aí na sua casa você falou aí na sua cabeça, solução. Então, beleza. Ela ocorre predominantemente por meio da formação de quê? Então, note, eu tenho a molécula água e eu tenho a molécula açúcar. Para o açúcar dissolver na água, note que são duas moléculas. Então, eu tenho que ter entre elas o quê? Uma interação. Tá? Então não confunde ligações intermolecular com intramoleculares. Então olha aqui, ó. Nós temos o seguinte: ligações intramolecular são dentro da molécula, tá? Ligações intermolecular é entre as moléculas, tá? Então as ligações intramolecular são ligações iônicas, ligações covalentes, ligações metálicas. A intermolecular, tá? A intermolecular são ligações de hidrogênio, são ligações de polo, são ligações de polo induzido, tá? São entre as moléculas, beleza? Então, cancelando aqui as alternativas, tá? Nós temos o seguinte: ligação iônica, intramolecular, cancela. Ligação covalente, intramolecular, cancela. Ligação, essas três aqui, ó, interação e essas ligações de hidrogênio são ligações entre moléculas, também chamada de ponte, tá? De hidrogênio, também pode ver este nome, tá? Ponte de hidrogênio. Neste caso, você pode ver aqui no exemplo que eu não tenho nenhum íon, ou seja, eu não tenho nenhum positivo, nenhum negativo, que seriam íons, tá? Eu não tenho isso aqui. Então eu não tenho uma interação íon dipolo, tá? E ligações hidrofóbicas, água, fóbica é medo. A água, ela não tem medo, tá? De interagir com açúcar, e nem o açúcar de interagir com a água. Como assim medo, professor? Se essa molécula não tivesse aqui, ó, OH, olha a quantidade de oxigênio, olha a quantidade de hidrogênio, ele não estaria interagindo com outra molécula que também tem OH, tá? Então, por eles terem semelhantes, tá? E eu marco de novo aqui, elas vão interagir pelas ligações de hidrogênio. Então, a letra correta é a letra D. Tá bom, gente? Vamos agora para a questão 3. E aí, como é que tá? Até agora, nenhuma dúvida? Tá tranquilo? A gente vai agora para um pouquinho de cálculo. Então, ó, nós já revisamos ligações intermoleculares, intramoleculares, revisamos pilha, uma parte delas. Agora a gente vai falar de diluição, tá? Então, trabalhando vários conteúdos aqui para que você esteja preparadíssimo para essa prova, tá bom? Então, vamos adiante. Preste atenção na questão. Na UEA, olha aí, ó, UEA, quem está interessado aí na UEA, preste bastante atenção. Ele fala na diluição de 100 ml de água, conselho, sempre que eu tiver, tá, sempre que eu tiver aqui uma questão que está falando várias coisas, passo a passo, vai fazendo esses passos. Por exemplo, na diluição de 100 ml de solução, então eu tenho uma solução de 100 ml, anota as informações.
de hidróxido de sódio, NaOH, de concentração 20 gramas por litro, tá? Adicionou-se, então, adicionou água até completar 250 ml. Ah, professor, significa que ele colocou 250 ml? Não. Ele adicionou aqui para ter um frasco onde eu tenho 250 ml, tá? Então ele adicionou quanto? 150. Não vai marcar. Beleza, agora eu já sei tudo o que aconteceu. O que ele me pergunta? O valor da concentração da solução, olha como a gente já falou de solução, né? Após a diluição equivale a quê? Então note o seguinte, e isso eu vou falar várias vezes, gente. A massa que está aqui, ela vai continuar aqui, tá? Dito isso, o que acontece? Como a massa antes é igual a massa depois, e você sabe que concentração é calculada por massa sobre volume. Lembrando, ó, se você fosse fazer um suco, ia colocar o kisuke lá, ou qualquer tipo de pó que vai fazer o suco, né? Pode ser uma polpa. E aí o que acontece? Ele, pelo volume, vai dar uma concentração, se é diluído, né? Se é concentrado. Então essa fórmula aqui já fica na cabeça de vocês nesse momento. Como antes e depois é a mesma massa, eu posso, descobrir a massa aqui e jogar aqui na fórmula, ou seja, isolando M, nós teremos M é igual a concentração vezes volume, tá? Porque esse que estava dividindo passa multiplicando. Massa é igual a, e aí nós teremos 20 gramas por litro, olha a unidade, vezes esse volume está em ml. Para transformar aqui em litros, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir por 10 a terceira. Anote essa informação. Então aqui vai ficar 0,100, tá? Que é a mesma coisa, e aqui facilita o processo, gente, quando vocês colocam em notação científica. 10 a menos 1. Significa que a massa aqui, fazendo esse cálculo, vai dar 2 gramas. Tá? Eu coloco por litro? Não, porque aqui ó, é litro. Então eu estou atrás da massa, é só isso. Então no final eu já sei que eu vou ter 2 gramas. Tá? Beleza, então aqui eu tenho 2 gramas. Esse é um dos caminhos, tá, gente? Eu vou mostrar outro. Aí vocês decidem. Então se no final eu tenho 2 gramas e tenho esse volume, é só jogar novamente na fórmula. Ó, concentração é igual a massa sobre volume. Então, concentração é igual a 2 dividido por 0,25, não esquece, que está em ml, lá em litro. Beleza? E aí, esse resultado dá o valor de... A gente vai ter aqui, se eu passar essas unidades para cá, fica 200, tá? Então, no caso aqui é 8 gramas por litro, tá? Eu fiz aqui na cabeça, mas vocês fazem aí na calculadora. Essa é uma forma, tá? Claro, no vestibular você vai precisar fazer na mão, então refaz aí o cálculo. E a outra forma é, se a massa, deixa eu apagar aqui, se a massa antes é igual a massa depois, e você já viu que M é igual a CV, então C1, V1, que é o antes, né? C2, V2, que é o depois. Então você substituir aqui 20 vezes 0,1, que é igual a concentração 2 vezes 0,25. No final, ó, vai ficar a mesma coisa. 2, que é esse valor aqui, dividido por 0,25. A mesma coisa, tá? Então, 2 caminhos aí, gente, para vocês poderem resolver esse tipo de questão, tá bom? Então, aqui, a letra correta é a letra D, tá bom? Estou procurando trabalhar bastante aqui os conteúdos para vocês aprenderem muita coisa, tá? Agora, preste atenção. Nessa questão do CIS, é uma questão muito simples, inclusive, depois fica aí que a gente tem uma enquete sobre isso aí, importantíssima, tá?
e cai muita questão na UEA e no Enem sobre pH, tá bom? Então essa questão é importantíssima. Dá uma olhada nela, ó. O EA do CIS da segunda etapa de 2018. Dentre os diversos tipos de água mineral engarrafada à venda nos supermercados, uma se destaca por ser carbonatada e apresenta pH igual a 10. Lembre, o pH ele vai de 0 a 14. Então nós temos o que? No meio aqui o pH, aqui é ácido, aqui é básico, tá? 7 aqui. Então pH igual a 10 é básico, tá? Então carbonatado é básico. Enquanto as águas minerais gaseificadas que têm CO2, que quando caem em água produz um ácido, que é o H2CO3, por isso que você que tem refluxo não tome isso, meu caro, pelo amor de Deus. Você vai sentir mais dor no teu estômago. Tem um pH igual a 4, que é ácido, tá? Então, portanto, a água mineral é... Então, ó, aqui tem as alternativas, a gente vai lá e volta, porque as lacunas são preenchidas, tá? Beleza. Então, preste atenção. Nós estamos no seguinte. Qual é a água mineral que é ácida? A gente acabou de falar, que é este aqui, tá? Então, vai ser a gaseificada. Ok. Estratégia importante de prova. Você já sabe que é gaseificada? Já vem aqui e cancela essas aqui, ó. Tá? Então só temos duas agora. Aqui eu já sei que é menor e aí só vai diferenciar aqui, ó. Beleza. Concentração de íons H+. Gente, note o seguinte. Como é que eu calculo o pH? pH, não sei se você lembra, não sei se você viu. Então é importante você ter muita atenção nesse momento. pH é menos log, ai Jesus, menos log, calma, da concentração de H+. Quando eu tiro o log, tá? Vamos dizer que o pH aqui, ó, é 4, né? Se o pH é 4, menos log da concentração de H+, a pergunta é, quanto que vai ser H+? Existe uma regrinha, tá? Eu não vou demandar agora tempo para fazer essa regrinha, mas diz o seguinte, aqui a base é 10. Esse número elevado a esse é igual a esse, tá? Como assim, professor? Se o pH é 4, tá? Nós temos a concentração de H+, nesse caso negativo, vai ser passado para o outro lado. Então nós teremos 10 elevado a menos 4, 10 a menos 4, tá? Beleza. Mas se eu utilizar em vez do 4 o 10, que a gente viu agora há pouco, a concentração de H+, colocando aqui a unidade, vai ser igual a 10 a menos 10. Você sabe, e eu sei, que isso aqui é muito menor que esse. Então, quanto maior o pH, menor é a concentração de H+, tá? Beleza. Então, ele está falando aqui a concentração e colocou lá menor. Se ela é menor, o pH é maior, né? Aqui o pH é 10. Então, nesse caso, o pH que é 10 é a solução carbonatada. Opa, eu segurei foi com a mão aqui, rodei. Carbonatada. Então, aqui é carbonatada. Tá bom? Então, a alternativa correta aqui é a letra D. Tá bom, gente? Nós trabalhamos muitos conteúdos aqui importantes, tá? Ainda vamos ver algumas dicas aqui essenciais para a sua prova, tá? E nesse momento nós vamos para o Tira Dúvida. Então vamos ver aí qual dúvida que vocês tiveram, né? Olha aí, ó. Preste atenção. Na enquete que eu mandei para vocês, eu mandei bem simples, baseado no que eu mostrei para vocês, né? Agora há pouco dá para entender melhor do que a gente estava falando, né? Mas olha aí, essa enquete que eu mandei para vocês pergunta o seguinte. Se o pH é 4, o pOH vai ser o quê?
Ah, professor, mas o senhor só falou de pH. Se o pH é 4, a soma com o pOH tem que dar 14, tá, gente? Porque os dois se completam. Então, se um é 4, o outro é 10. Olha aí a resposta para vocês. Letra C. E vamos ver o que vocês marcaram. Olha aí, gente. Muita gente marcou letra A. Não esquece, tá? O pH, quem completa o valor para 14 é o pOH. Tá bom? Então, vamos adiante. Preste bastante atenção neste momento, tá? Olha essa dica aí. Nós temos 2 frascos. Esses 2 frascos, como a gente falou, dissoluto e solvente, quando eu junto os dois, o que acontece? Note que as massas e os volumes são somados, tá, gente? Então, pegando o gancho no que a gente falou agora há pouco, quando eu somo os volumes, tá? Quando eu somo as massas, eu posso fazer isso, mas a concentração eu não posso, tá? Não esquece disso, leva para a prova que vai dar tudo certo, tá bom? Então, foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Foi maravilhoso, a equipe aqui é maravilhosa, todo mundo se empenhou e se dedicou para conseguir o resultado aqui que você está vendo, tá? E que, se Deus quiser, isso tudo vai te ajudar a fazer uma prova maravilhosa nesse domingo, tá bom? Pode contar com a gente, acompanha sempre as redes sociais, me acompanhe lá no Instagram, que a gente está aqui disponível para lhe ajudar no que for possível, tá bom? Fique com Deus e até a próxima.